Olha, sabe quando a gente pega um texto antigo, né? Tipo um texto bíblico, Sim, e a primeira coisa que vem à mente é, sei lá, regras, listas, talvez até uma certa burocracia divina. pois é, acontece bastante. É uma leitura comum. Mas e se uma passagem que parece ser só sobre organizar líderes, e se ela fosse, na verdade, tipo a planta baixa de uma sociedade ideal? Um reino baseado em cuidado, em justiça. Interessante colocar assim. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente está com uma análise bem legal aqui, uma exposição de Deuteronômio, capítulo 1, versículos 9 a 18, do Misael Batista do Nascimento. Um material bem rico. E a nossa ideia aqui é, bom, mergulhar nessa passagem. Ela mostra Moisés lá no deserto, organizando o povo de Israel, né? E a gente quer entender como isso revela os pilares desse reino de cuidado e justiça, o que isso significava lá atrás e, claro, o que a gente pode tirar disso hoje. E essa abordagem é fascinante porque, como o próprio material que a gente está vendo comenta, muita gente olha para esse trecho e foca só no lado prático, sabe? Moisés delegando, montando uma estrutura administrativa. Sim, a organização pura e simples. Exato. Ou então focam na sociologia, tipo, como Israel estava se formando ali como nação. Mas essa perspectiva que a gente vai explorar hoje, ela vai um pouco além. Como assim? Ela sugere que o ponto central ali era, na verdade, estabelecer as bases de uma teocracia, um reino onde Deus governa, claro, mas não uma teocracia fria, distante, sabe? Entendi. Pelo contrário, uma teocracia focada no cuidado com cada pessoa e na prática de uma justiça que reflete o próprio Deus. Então, não é só sobre eficiência, é sobre o propósito por trás da organização. Ah, legal. Quer dizer, não é só um organograma, né? É quase uma declaração de valores que se manifesta numa estrutura. Ok. Bom, vamos então começar a desempacotar isso. A análise que a gente tem aqui divide o texto em algumas partes. E a primeira já chama a atenção pela honestidade. A honestidade de um líder como Moisés. É verdade. Exatamente. Lá nos versículos 9 e 12, Moisés meio que abre o coração, né? Ele fala, eu sozinho não posso levar vocês. Ele admite que não dá conta. Uma confissão e tanto. E ele descreve o porquê. Fala do peso, da carga e das contendas. As brigas, né? Os problemas do dia a dia do povo. Olha, em qualquer época, a gente ver um líder desse calibre falando isso é demais para mim. É impactante, não acha? Ele não esconde a própria limitação. E o motivo dessa sobrecarga é interessante. O versículo 10 diz que Deus tinha multiplicado o povo. Eles já eram como as estrelas do céu. Ou seja, a sobrecarga vinha, olha que coisa, de uma bênção. É mesmo. Era o cumprimento daquela promessa antiga feita a Abraão lá em Gênesis, lembra? Só que essa bênção maravilhosa de crescimento trouxe um desafio enorme. Logístico, sim, mas principalmente de cuidado. Mais gente. Mais gente significa mais necessidades, mais relacionamentos para gerenciar, mais conflitos para resolver, mais gente precisando de atenção, de ouvido. A bênção exigia uma nova forma de lidar com o povo, de cuidar dele. E o mais legal é a reação dele, né? Porque, mesmo se sentindo sobrecarregado, esmagado por esse peso, como a gente vê ali no versículo 11, ele faz uma oração. E pede o quê? Que Deus multiplicasse o povo 1000 vezes mais e continuasse abençoando. Incrível, né? Quer dizer, ele não está reclamando da bênção. Pelo contrário, ele celebra e pede mais. Mesmo que isso fosse significar, teoricamente, mais trabalho para ele. Isso mostra uma sintonia muito fina com o plano de Deus, mesmo quando era pessoalmente difícil, pesado. Sem dúvida. E a análise que a gente está usando, ela ressalta um ponto-chave aqui. Líderes realmente bons, líderes alinhados com Deus, eles reconhecem que são humanos, que são limitados. A fragilidade não é uma falha de caráter, sabe? É parte da nossa condição. Admitir, olha, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, de humildade, de saber que a gente depende de algo maior.
Moisés, mesmo sendo... Bom, Moisés, né? Ele não teve receio de expor essa incapacidade. Faz sentido? E essa honestidade, segundo a análise, é quase que um pré-requisito para a solução que Deus ia trazer. Era preciso reconhecer o limite para poder, então, abrir espaço para ajuda. Total sentido. Se o líder não admite que precisa de ajuda, como é que ele vai aceitar ou implementar uma solução que envolva outras pessoas? Então tá, se Moisés admite que não dá conta sozinho, qual é a saída? Aí que entra essa organização, com o propósito que você falou. Exatamente. A solução aparece ali no versículo 13. Moisés diz ao povo, olha, escolham aí homens sábios, inteligentes e experimentados das suas tribos, e eu vou colocar eles como chefes de vocês. O verbo aqui, escolham ou tomai-vos, é interessante, né? Ele indica que a escolha inicial partiu do próprio povo. Sim, a iniciativa deles. Não foi uma imposição de cima para baixo, tipo, fulano vai ser líder. Claro, dentro dos critérios que Moisés, orientado por Deus, estabeleceu. Mas tinha uma participação da comunidade nesse processo. Era algo mais orgânico, talvez. Com certeza. E os critérios, as qualificações desses líderes, nossa, são muito importantes. Dizem muito sobre o que se esperava deles. O texto destaca 3 características principais lá nos versículos 13 e 15. Quais são? Primeiro, sábios. Em hebraico é hakem, e isso aqui não é só inteligência teórica de livro, sabe? É sabedoria prática. É a manha, a habilidade de resolver problemas reais do dia a dia, questões civis, talvez até militares. É o saber como agir na prática. Entendi. O know-how. Isso. Segundo, inteligentes. Buying. Aqui o foco é mais no discernimento, na capacidade de entender as nuances das situações, de ir fundo nas questões, de conseguir separar o certo do errado numa situação complicada. A análise até menciona uma nota que sugere que juntar sábios e inteligentes poderia significar muitos sábios, gente com uma capacidade de compreensão realmente acima da média. Uau! E terceiro, experimentados, impluter. Essa palavra vem de um verbo que significa conhecer e também ser conhecido. Ou seja, não podiam ser novatos ou desconhecidos. Eram pessoas cuja vida, cujo caráter já eram aprovados pela comunidade. Gente com reputação de integridade, de capacidade, eram conhecidos por isso. Então não bastava ser esperto, né? Tinha que ter vivência e ser reconhecido pela comunidade como alguém confiável. E o povo topou a ideia, certo? O versículo 14 diz, vocês responderam bem. É bom fazer o que você diz. Sim, houve concordância. Aí no versículo 15, Moisés oficializa. Ele pega esses homens que foram escolhidos sábios, experimentados e os coloca como chefes sobre o povo. E monta aquela estrutura toda que a gente sempre ouve falar. Chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10. E também nomeia oficiais, shocher, que parecem ser mais uns administradores, talvez, ajudando na organização geral. E aqui é fundamental a gente voltar àquela ideia central que a análise propõe, né? Essa estrutura toda, ela não era só para desafogar o Moisés, ou para ter um sistema eficiente por si só. O objetivo maior era garantir o cuidado e a organização do povo de Deus. Que cuidado. A ideia era que cada pessoa, mesmo no meio daquela multidão enorme, pudesse ser vista, ouvida e cuidada. É quase como um pastoreio distribuído, sabe? O Salmo 23 fala do pastor que guia, que cuida, protege. Essa estrutura de liderança era o meio prático para que esse cuidado e essa justiça divina chegassem a todos no povo da aliança. Cada líder, no seu nível, tinha uma parcela dessa responsabilidade de pastorear o povo. Entendi. Então a estrutura serve ao propósito maior que é o cuidado. Legal. Temos então os líderes escolhidos, qualificados com o aval do povo, a estrutura montada, mas qual era a tarefa principal deles? O que Moisés realmente mandou eles fazerem no dia a dia? É aí que a justiça entra com tudo, né? Com certeza. Entra com força total. O versículo 16 é muito direto. Moisés dá a ordem aos novos juízes
E a análise observa que a palavra hebraica para julgar, shupt, aqui, é usada como verbo indicando a ação principal deles. Ele diz: ouçam as causas entre os seus irmãos e julguem com justiça, tzedek. Justiça. Tzedek. Exato. A ordem é clara. A função número 1 desses líderes era administrar a justiça no cotidiano do povo. E que tipo de justiça era essa? Essa tzedek? Bom, essa justiça, que é uma palavra hebraica fundamental, significa retidão, aquilo que é correto, justo, tinha características bem definidas segundo o texto e a análise que a gente está seguindo. Certo. Primeiro, tinha que ser uma justiça acessível a todos. O versículo 16 continua dizendo para julgar tanto o israelita como o estrangeiro residente. Olha, isso é muito forte para a época. É verdade. A justiça não era um clube fechado só para o povo da aliança. Até o estrangeiro que morava ali tinha direito a um julgamento justo. Ninguém podia ficar desamparado legalmente, sabe? Impressionante. E depois? Segundo, tinha que ser uma justiça imparcial. O versículo 17 é taxativo. Não mostrem parcialidade no julgamento. Ouçam tanto pequeno como grande. Posição social, riqueza, influência, nada disso podia pesar na balança. A lei era para ser igual para todos, sem carteirada, digamos assim. Boa, sem carteirada. E a terceira? Terceiro, uma justiça corajosa. O mesmo versículo 17 continua: não se deixem intimidar por ninguém. Os juízos não podiam ter medo de cara feia, de pressão política, de retaliação. Tinham que julgar com retidão, sem temer as consequências pessoais. Uau! Acessível, imparcial e corajosa. É um padrão altíssimo, né? Quase sobre-humano para qualquer sistema de justiça, ainda mais naquela época. Por que essa exigência tão radical? E aí vem a chave de tudo, a base de tudo isso, está lá no finalzinho do versículo 17. Porque o juízo pertence a Deus. Pronto. Essa é a razão. A justiça que eles estavam aplicando ali não era só uma convenção humana, uma regra social. Era a justiça do próprio Deus. Eles eram representantes de Deus naquele ato de julgar. Entendi. Por isso, a análise enfatiza que o julgamento devia ser feito coram Deo. É uma expressão em latim que significa diante da face de Deus. A ideia é que o juiz nunca estava sozinho ali na bancada. Ele julgava sabendo que o juiz supremo, o próprio Deus, estava ali, presente, observando e validando ou não a sua decisão. Isso muda tudo. Tira o foco do medo dos homens e coloca o foco na fidelidade a Deus. Nossa, faz toda a diferença. O juiz não responde só à sociedade, ele responde a Deus. Isso dá um peso enorme para a responsabilidade, né? Exatamente. E a análise faz uma conexão interessante aqui. Lembra da palavra hebraica tzedek? Justiça, retidão. Lembro. Ela é conectada com a palavra grega dikaiosane, que Jesus usa séculos depois. Por exemplo, lá no Sermão do Monte, quando ele fala que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus, lembra? Sim, Mateus 5:20. Isso. A ideia é que existe uma continuidade. A justiça que Jesus pregava não era algo totalmente novo, mas um aprofundamento dessa mesma raiz lá do Antigo Testamento. Uma retidão que deve moldar não só os tribunais, mas toda a nossa vida, toda a sociedade que busca agradar a Deus. Muito bom. E o texto ainda menciona que os casos muito difíceis deveriam ser levados a Moisés, né? No versículo 17. Como isso se encaixa? Ele não estava sobrecarregado? Sim, menciona. E a análise explica que isso não era só uma questão de hierarquia, tipo, fale com o supervisor. Tinha a ver com o papel único de Moisés como mediador da aliança. Alguém que tinha uma comunicação especial com Deus para buscar a direção divina em casos mais complexos, mais cabeludos, digamos assim. Ah, entendi. A gente vê isso em outras partes da Bíblia, como em Números 12. Ele era a última instância porque tinha essa conexão direta para buscar a vontade de Deus naqueles casos específicos. Faz sentido. E, para fechar essa parte, o versículo 18 mostra Moisés dizendo: naquela ocasião lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Ele meio que carimba, né? Dizendo, olha, as regras do jogo foram dadas,
A estrutura está montada para funcionar desse jeito, com esse propósito. Isso, ele reforça que todo esse sistema, a escolha dos líderes, as qualificações e principalmente as ordens sobre como praticar a justiça foi estabelecido para que esse reino de cuidado e justiça funcionasse na prática, para o bem de todo o povo. Ok, então passamos pela admissão da fragilidade do líder, Moisés, pela escolha e qualificação dos líderes com participação do povo e pela ordem central de praticar uma justiça radicalmente acessível, imparcial e corajosa, porque no fim das contas ela reflete a justiça do próprio Deus. Recapitulando esses pontos todos, o que a análise sugere que a gente pode tirar disso para a nossa vida hoje? Quais são as aplicações? Olha, a análise que a gente está usando, ela propõe duas reflexões bem práticas, bem diretas. A primeira é sobre reconhecer nossa própria fragilidade humana. A lição de Moisés no começo. Exatamente. Assim como ele, nós também somos limitados. A gente se cansa, a gente erra, a gente não dá conta de tudo sozinho. Como diz o profeta Isaías, né, somos como a erva do campo que logo seca. Entender isso profundamente deveria gerar humildade na gente. Uma dependência maior de Deus, como diz o Salmo 79. Ajuda-nos, ó Deus, Salvador nosso. Livra-nos. E na prática, isso nos leva a cuidar melhor de nós mesmos. A ajustar nosso ritmo, aprender a dizer não quando necessário, pedir ajuda sem vergonha, sabe? Fazer pausas. Ninguém é super-herói. Nem Moisés era. Aceitar a nossa finitude é o primeiro passo para viver de forma mais saudável e mais dependente de Deus. Gostei disso. Aceitar a fragilidade não como uma desculpa para não fazer nada, mas como um ponto de partida para buscar ajuda e cuidado. Faz sentido. E qual seria a segunda reflexão? A segunda é o outro lado da moeda. Abraçar a responsabilidade. Ah, interessante. Porque Moisés, mesmo reconhecendo o limite dele, não ficou parado reclamando, né? Ele agiu, ele buscou a solução, orientou o povo, instituiu o sistema e os líderes que foram escolhidos também assumiram a responsabilidade, a bronca. Verdade. A aplicação para nós hoje é: somos chamados a ser cidadãos ativos nesse reino de cuidado e justiça que Deus quer construir no mundo através de nós. E isso se traduz em coisas muito concretas. Como que, por exemplo? Ajudar quem está do nosso lado, tratar todo mundo com respeito e correção, seja o vizinho, seja alguém do outro lado do mundo, sabe? O israelita ou o estrangeiro das nossas vidas. Significa usar nossa voz por quem não tem voz, defender os mais fracos e procurar agir com discernimento e sem favoritismo nas situações do dia a dia, nas nossas pequenas cortes de justiça. A análise até cita um cântico que fala sobre sermos as mãos de Deus, a expressão do seu amor no mundo. É uma responsabilidade ativa, entende? Entendi. Reconhecer a fragilidade e abraçar a responsabilidade. Parece um equilíbrio bem importante, né? Sim, um equilíbrio essencial. Porque, no fundo, a imagem que essa passagem de Deuteronômio nos deixa, segundo a análise, é a de uma sociedade onde a liderança existe não para benefício próprio, mas para servir. Servir ao povo. Exato. Serve para garantir que cada pessoa seja cuidada em suas necessidades e tenha acesso a um tratamento justo que refleta o caráter do próprio Deus que idealizou aquele reino. A estrutura está a serviço das pessoas e da justiça divina. Esse é o ponto. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Considerando essa estrutura antiga, lá do deserto, onde a justiça tinha essa base teológica tão forte em Deus e buscava ser tão acessível e imparcial através de líderes da própria comunidade, que paralelos ou talvez que desafios gigantescos a gente encontra hoje ao tentar construir sistemas que sejam realmente justos e cuidadosos nas nossas sociedades tão complexas, tão diversas, e que muitas vezes não compartilham dessa mesma base teológica ou dessa mesma estrutura social unificada? É uma ótima pergunta. Como é que a gente pode, na prática, buscar esses ideais tão altos de cuidado e justiça em contextos tão diferentes, tão plurais como os nossos? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando sobre isso.